bem-vindos a este webinar Faz os Teus Sonhos Acontecer. O meu nome é Humberto Coimbra e vou-te acompanhar nos próximos minutos numa jornada fantástica de desenvolvimento pessoal. Até já! O que é que te impede de viveres os teus sonhos? Há imensas pessoas que acham que têm que viver a vida tal como ela lhes chega, tal com todas as imposições que a vida lhes traz. Normalmente estas pessoas acabam por entrar num ciclo de sobrevivência onde não há nem lugar para sonhos, nem realização pessoal em todas as áreas da vida delas. Seja pessoal, profissional, relacional. É como se os sonhos fossem uma utopia que quando éramos crianças nos era permitido ter, mas que não faz sentido achar que se podem realizar. E isto para elas é a realidade. É tudo o que elas conhecem. Mesmo que nesta fase da tua vida estejas a passar por uma experiência semelhante, tu sabes que nem sempre foi assim. Houve uma altura da nossa vida, da tua vida, em que acreditávamos nos nossos sonhos. Nem nos passava pela cabeça que pudesse haver alguma coisa que nos impedisse de atingir os nossos objetivos, de concretizar os nossos sonhos. E essa era a nossa realidade. Era assim que vivíamos. É tudo uma questão de perspectiva. É tudo uma questão de mindset. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, este é aquele momento em que é importante eu também apresentar-me. Sei que há várias pessoas que ainda não me conhecem, mas que se inscreveram neste percurso. Como eu vos disse, o meu nome é Humberto Coimbra. Sou profissionalmente formador, consultor, mentor e palestrante em desenvolvimento pessoal. A minha área de especialidade são as relações profissionais, o chamado rapport. E ao longo dos próximos minutos vou-vos acompanhar neste tema Assume o controle da tua vida. Aquilo que nos traz aqui, neste momento, é a pergunta: porquê é que nós não estamos a viver os nossos sonhos? E é com base nisso que nós vamos trabalhar um bocadinho hoje. O primeiro objetivo será nós conseguirmos reconhecer os obstáculos que se têm levantado na nossa vida e que de alguma maneira nos estão a impedir de viver o ideal de vida que temos para nós. E depois queremos também compreender a mecânica, a maneira como nós funcionamos, de maneira a otimizar ao máximo os nossos recursos pessoais e atingirmos objetivos ou que não temos estado a atingir, ou que se calhar podemos até dizer que nunca atingimos. Dizer-vos algo importante, para terem um bocado a noção também, lá está, para quem não me conhece é importante ter um bocado a noção das minhas bases. Este meu percurso de desenvolvimento pessoal começou há já uns bons anos atrás, há mais de 20 anos, quando dei início a uma licenciatura pouco comum. Sou formado em Teologia, tenho uma licenciatura em Teologia. Depois disso fiz várias especializações de análise comportamental, inteligência emocional, programação neurolinguística, no fundo aquele percurso normal e característico de alguém que está ligado a esta área. O mais importante no meio de todo esse percurso é que para mim o desenvolvimento pessoal é algo de real e algo que eu aplico na minha vida, faz parte do meu dia-a-dia. Não pretendo de maneira nenhuma passar-vos a ideia de que seja algum tipo de guru ou que o queira ser sequer, bem pelo contrário. Sou alguém, como todos vocês, que tem imensos sonhos e que felizmente de há uns anos para cá tenho tido o privilégio de os ir concretizando. Portanto, estou em percurso, estou em fase. E é um bocado dessa experiência que eu quero partilhar também convosco hoje. Portanto, dou-vos uma vez mais as boas-vindas. Este é aquele momento em que a minha equipa me lembra sempre que eu tenho que vos pedir para partilharem este live. Não o guardem só para vocês. Acredito que ainda possam ter algumas dúvidas, então deem-me o benefício da dúvida, esperem uns minutinhos e se acharem que faz sentido, partilhem o live. Ok? Partilhem com aquelas pessoas que vocês acham que iriam ou gostar ou que iriam também precisar de refletir sobre estes temas. A partir deste momento, vou deixar de falar no plural e vou-te explicar porquê. Aquilo que eu quero que tu sintas é que estamos a ter uma conversa. É algo a dois, algo mais intimista. Na realidade, o ideal para poderes participar neste live era teres a possibilidade de estar num sítio mais recatado, onde tu pudesses viver este teu momento só contigo mesmo. Okay?
de maneira a que, se me quiseres chamar nomes, podes-me chamar nomes, não faz mal, chama à vontade. Se quiseres revoltar-te contigo próprio, se quiseres chorar, sei lá, de maneira a tu poderes viver esse momento da maneira mais pessoal e interiorizar o momento da melhor maneira possível. Okay? Se não for possível, seja bem-vindo na mesma, portanto, não te vás embora por causa disso. Se estiveres no teu local de trabalho, seja bem-vindo na mesma. Vamos simplesmente fazer deste percurso, olha, algo que seja de facto uma caminhada como se fosse a dois. Está bem? Muito bem. O que é que te vem à cabeça quando tu me ouves dizer a palavra sonhos? Sonhos é uma palavra forte. É uma palavra forte porque desperta aquilo que de melhor há em nós. Quando nós falamos em sonhos, falamos em algo que nos traz felicidade, que nos faz almejar algo diferente. Tem a ver, no fundo, com tudo aquilo, se calhar, que ainda não estamos a viver hoje, mas que gostaríamos de ter como realidade na nossa vida. Deixa-me dar-te um exemplo, falando de uma das ferramentas, ou pelo menos um dos diagramas mais comuns utilizado por uma das ferramentas do coaching. Okay? Em coaching, quando nós falamos de sonhos, falamos de um conceito que é o ponto A e o ponto B. De certeza que muitos de vocês já ouviram este conceito, sobretudo já fizeram algum percurso, alguma formação. Se vocês próprios já fizeram coaching, sabem que o vosso coach, muito cedo no percurso de acompanhamento deste processo, vos falou do ponto A e do ponto B. O que é o ponto A e o ponto B? Simples. O ponto A é chamado o nosso estado atual. A maneira como a nossa vida se reflete hoje. Vamos utilizar esta expressão. Imaginem, o ponto A é a nossa realidade presente. Daqui a algum tempo vocês vão ver que eu vou contradizer esta expressão. Não concordo completamente com o conceito de realidade, mas para hoje passo a parte de um pressuposto. O estado atual reflete aquela que é a minha realidade hoje. Como é que está a minha vida hoje? E o ponto B, fácil, corresponde ao chamado o estado desejado. Daí que, quando nós falamos em sonhos, falamos sempre de um estado desejado face àquela que é a nossa realidade presente, o nosso estado atual. É super comum neste processo, a seguir, utilizarmos uma ferramenta que eu vou ter a oportunidade de partilhar convosco nos próximos lives, não hoje. Okay? Hoje vou só falar por alto, que é chamada a roda da vida. É a roda da vida, a pizza da vida, dependendo das escolas com que vocês trabalhem, mas o conceito é sempre o mesmo. Não muda, mas o conceito é sempre o mesmo. O que é isso da roda da vida? A roda da vida, no fundo, apresenta-vos a vossa vida dividida, apresenta a tua vida dividida em 4 grandes áreas e depois é subdividida em pequenas dimensões. Okay? Por exemplo, tu tens a tua vida, a área relacional, tens a área pessoal, tens a área profissional e tens a área que nós poderíamos chamar da realização pessoal. Okay? Onde se enquadra, por exemplo, o teu trabalho, a tua espiritualidade, aquela perspectiva do teu eu mais interior. Okay? Portanto, e quando tu olhas para a roda da vida em várias dimensões, o passo seguinte é tu poderes fazer uma avaliação, normalmente de 1 a 10, em cada uma dessas dimensões, para tu poderes avaliar aquele que é o teu estado atual. Imagina, em termos de relacionamento, como é que está, se tens um parceiro, um marido, uma mulher, como é que está a tua relação hoje? A relação com o teu marido, a relação com a tua mulher hoje. De 1 a 10, como é que tu irias analisar a tua relação hoje? E quando falamos em avaliar, reparem, é algo super simples. Por isso é que eu te estava a dizer, logo no início. Se pudesses estar sozinho, se estiveres ao lado da tua mulher ou ao lado do teu marido, se calhar vais ter tendência a dizer, não, isto está bem, não. Eu se fosse fazer essa avaliação, dava-lhe um 9,5 para não dar 10, que é para poder dar ali sempre aquela percentagem de evoluirmos. Mas e se estivesses sozinho? Se responderes só para ti, como é que está essa área da tua vida? Como é que está a tua área profissional? Como é que tu te sentes em termos profissionais? Sentes realizado? Sentes-te envolvido? Sentes que, em termos profissionais, estás a dar o melhor de ti próprio e que do lado da pessoa com quem tu trabalhas, ou se tens uma empresa própria na tua empresa, sentes que o teu esforço está a ser reconhecido? Então, no fundo,
Aquilo que é feito quando tu preenches a roda da vida é fazeres uma análise mais dura, mais crua daquela que é a tua realidade presente. Para quê? Para poderes então depois determinar aquilo que gostarias que acontecesse, mas que não está a acontecer. Aquilo que gostarias que fosse o teu estado desejado, mas volto a dizer, mas que não está a acontecer. Quais são os resultados que tu gostarias que estivessem a acontecer na tua vida, que fossem reais, está desejado, ponto B, mas que na verdade não estão a acontecer? Quando nós falamos em sonhos, amigos, falamos sempre em resultados. Tudo o que nós fazemos tem um resultado. O nosso dia-a-dia é construído de resultados. E no fundo, a nossa realidade para nós, muitas vezes, é analisada com base nesses resultados. Deixem-me partilhar convosco já, ou deixem-me partilhar contigo. Prometi que esta conversa ia ser só contigo. Deixem-me partilhar contigo um diagrama super importante, ok? Este é super importante. Nós hoje, o objetivo de hoje, da live de hoje, é colocarmos um conjunto de bases que nos permitam trabalhar e aprofundar essas bases ao longo das 6 lives deste webinar Faz os Teus Sonhos Acontecer, ok? Portanto, segue-me. Se nós estamos a dizer que quando falamos em sonhos, estamos a falar em resultados, então vamos escrever aqui resultados. Okay? É aqui que nós queremos mexer. É isto que nós queremos transformar. Queremos passar daquela que é a nossa realidade atual, o ponto A, para um ponto B, que é o estado desejado, os nossos sonhos. O que é que eu gostaria que a minha vida fosse? O que é que eu gostaria que a minha vida fosse em termos profissionais? O que é que eu gostaria que a minha vida fosse em termos de realização pessoal, da minha sequência de estudos, por exemplo, do meu percurso académico? O que é que eu gostaria que a minha vida fosse em termos espirituais? O que é que eu gostaria que a minha vida fosse na minha relação com os meus filhos? Há uma tendência, à medida que vamos crescendo, à medida que, e desculpem-me utilizar esta expressão, à medida que a vida nos vai dando porrada, à medida que tomamos decisões que correm mal, há uma certa tendência para começar a desistir dos sonhos. Há uma certa tendência para pensar que os sonhos são, de facto, uma abordagem utópica da vida, que não é real. Que nós podemos, ou, aliás, que nós temos que viver uma vida e que os sonhos fazem parte de uma vida irreal, de algo que gostaríamos que acontecesse, mas que não acontece. Ok? E então, muitas vezes, quando olhamos para esses sonhos, quando alguém nos pergunta, como eu te perguntei no início, o que é que hoje te impede de viver os teus sonhos? Muitas vezes olhamos para pessoas que nos fazem este tipo de perguntas e pensamos que eles são utópicos. Pensamos que nos estão a vender a banha da cobra. Que os sonhos não é algo que, na verdade, mais cedo ou mais tarde acabaremos por concretizar. Volto a perguntar. O que é que hoje te impede de viveres na tua vida os resultados que gostarias de viver? E esta pergunta adequa-se ao teu dia-a-dia, às tuas ações mais diretas, como ao sentido mais global, quase que se quiseres dizer, transcendente ou espiritual da vida. Porquê é que hoje não estamos a viver os nossos sonhos? As respostas que vêm quando eu faço este tipo de trabalho individualmente são impressionantes. Vou partilhar convosco algumas. Há pessoas que me dizem assim, Humberto, os meus sonhos, não vivo os meus sonhos, quer dizer, eu vivo, porque não vivo aqueles sonhos malucos, não é? Quer dizer, não vou sonhar em ter um Ferrari porque não é real. Porque é que teres um Ferrari se isso for um sonho para ti não é real? Para mim não é um sonho, mas se para ti for um sonho, porque é que achas que não é real poderes ter um Ferrari? Não há pessoas que têm Ferraris? Há pessoas que têm Ferraris. Então porquê é que para ti isso não é uma realidade? Imagina que o teu ponto B, o teu sonho, era viveres uma experiência profissional em que te sentisses muito mais realizado. Mas os dias passam, se calhar as experiências profissionais passam também, e sentes que a tua vida continua amorfa, sem mudar nada. Continua tudo no mesmo. Portanto, não estás a viver os teus sonhos. Há ou não há pessoas que se sentem plenamente realizadas,
sentem super felizes na sua vida profissional, integradas em projetos em que vestem completamente a camisola. Há ou não há? Claro que há! Então porquê que essa não há de ser uma realidade para ti, se esse é o teu sonho? A pergunta é só esta. O que é que hoje me está a impedir de concretizar, de realizar os meus sonhos? Porquê é que os resultados que eu quero, que eu idealizo para a minha vida, não estão a ser concretizados? Porquê é que eu não os consigo concretizar? Este diagrama que eu te vou apresentar é um diagrama base da programação neurolinguística. Se já fizeste formação em PNL, se tens um practitioner em PNL, por exemplo, certeza absoluta que já te cruzaste de uma ou de outra maneira com este diagrama. Se ainda não o fizeste, então esquece que eu falei em programação neurolinguística. Ok? Vamos tentar simplificar isto ao máximo. O que interessa é falarmos a linguagem corrente. Porque é na linguagem corrente que nós vivemos e é no dia a dia que queremos transformar os nossos resultados. Só que penses então comigo. O que é preciso eu fazer? Ou o que é que acontece? Qual é que é o condicionador direto dos meus resultados? A resposta é fácil. Okay. Esta eu vou-te dar de barato. Okay? Não precisas responder já. O que é que afeta diretamente os meus resultados? A resposta é simples. As minhas ações. Ok? As minhas ações têm um resultado. Os meus comportamentos têm um resultado. Profissionalmente, a maneira como eu me comporto tem um resultado. Em termos relacionais, a maneira como eu me comporto na minha casa, na minha relação, tem um resultado. Constrói a realidade que eu vivo. Portanto, quando nós queremos transformar resultados, nós não vamos trabalhar no resultado. Vamos trabalhar naquilo que condiciona o resultado. Faz sentido? Se queres mudar a tua realidade, então tu vais trabalhar naquilo que condiciona a tua realidade. O que é que condiciona a nossa realidade, os nossos resultados? Vamos escrever aqui os nossos comportamentos. Simples, ok? Podíamos terminar já aqui. A live de hoje está feito. Queres mudar os teus resultados? Muda os teus comportamentos. Está feito. Não custa nada, ok? Queres viver os teus sonhos? Muda os teus comportamentos. Queres concretizar hoje na tua vida os teus sonhos? Amigo, muda o teu comportamento. É simples, é ou não é? Aí não é nada. Quantas vezes já tentaste? Quantas vezes já tentaste? Isto faz-me lembrar uma altura que nos estamos a aproximar agora, reparem bem. Aliás, este webinar, não este live, fiquem descansados, mas este webinar irá conduzir-nos exatamente até à entrada do novo ano. O último live será muito próximo da entrada do novo ano. E o que é que nós fazemos sempre que se aproxima um novo ano? Sempre, sempre. O que é que nós fazemos? Tomamos um conjunto de resoluções, coisas que nós vamos fazer de maneira diferente para mudar na nossa vida no novo ano. E normalmente o que é que acontece passado um mês, 2 meses, 3 meses? Sabe o que é que eu estou a falar? Este ano eu vou para o ginásio. É dia 2, porque dia 1 não dá. Dia 1 ainda estamos a fazer a digestão da passagem de ano, não pode ser. Mas dia 2 vou para o ginásio. E depois há aqueles que chegam a dia 2 e ainda estão um bocadinho de ressaca do dia 1 e não vão logo no dia 2. Mas dizem, não, mas eu vou dia 3. Mas há aqueles que... Imagina que tu és daqueles que até foste mesmo ao ginásio dia 2. E começaste a trabalhar dentro do teu objetivo. Definiste que ias mudar isso na tua vida e mudaste o teu comportamento, foste ao ginásio. Quando tomas a decisão, uma decisão destas, por exemplo, vais ao ginásio, mudaste um comportamento. Não ias, passaste a ir, mudaste um comportamento. Sempre que tu mudares alguma coisa, mas isto é uma das leis mais universais da humanidade. É a lei da causa e efeito. Se tu mudares um comportamento, vais ter um resultado diferente. Não ias ao ginásio, passaste a ir ao ginásio, vais ter um resultado diferente. Financeiramente, se tu tomas uma resolução diferente daquelas e começas a agir, tens um comportamento diferente daquilo que estavas habituado em termos financeiros, vais ter um resultado diferente, para melhor ou para pior. Nunca se mantém igual. Sempre que mudamos comportamentos, mudamos resultados. E tomamos resoluções. E depois passam os dias e vamos perdendo aquela força, vamos perdendo aquela vontade, vamos perdendo aquela motivação. E as resoluções ficam no passado. E sabem o que é o pior? É que é possível nós criarmos uma espécie de capa de não importância nos nossos sonhos quando falhamos 1, 2, 3, 4 vezes em mudar o nosso comportamento. Quando tomamos uma decisão
E depois falhamos nessa decisão, voltamos atrás e tomamos outra vez e falhamos novamente. Aquilo que acaba por ser dito ao nosso inconsciente é que, afinal de contas, esse sonho não é assim tão importante. E essa é outra das respostas que me costumam dar muitas vezes quando eu pergunto porquê é que não atinges os teus sonhos? Porquê é que não concretizas? Porquê é que a tua vida hoje não é a concretização, a realização dos teus sonhos? Porquê? É pá, Humberto, porque não é assim tão importante também. Eu gostava, mas não é assim tão importante. E esse tipo de resposta é aquele tipo de resposta que, mais cedo ou mais tarde, vai trabalhar dentro de ti um sentimento de frustração. Sabes o que é frustração? Uma mistura de tristeza, de raiva. De tristeza porque não consegues viver aquilo que sentes que te faria mais feliz. De raiva porque olhas para ti e sentes que poderias estar a fazer mais, mas já não queres fazer mais. Como é que nós fazemos para não cair nesse tipo de ciclo? Como é que eu faço para que o meu comportamento de facto possa ser alterado e alterar os meus resultados? Sabem o que é que condiciona diretamente os nossos comportamentos? O elemento que mais condiciona um comportamento é a emoção. Todos nós já vivemos isto na prática. Porquê é que nós chegamos a dia 31 de dezembro? Temos a capacidade de dizer assim, eu vou mudar isto na minha vida. E de início até damos o passo para mudar. Porquê? Porque nos sentimos motivados. Porque sentimos uma emoção que nos impulsionou a tomar uma ação diferente. Decidimos e tomamos uma ação diferente. Ok? Então, é muito importante ganharmos a noção de que a única maneira de poder mudar realmente, de uma maneira concreta, de uma maneira estável, um resultado na minha vida, é eu trabalhar o comportamento, mudar um comportamento e fazê-lo de uma maneira consciente, trabalhando as minhas emoções. Trabalhando aquelas emoções que me motivam a ter comportamentos diferentes para ter resultados diferentes. Faz sentido? É, pessoal, eu não consigo ver, mas vou dizer assim, mas a minha equipa está a ver o chat, ok? Então façam uma coisa, vamos pôr o Facebook a arder, on fire. Espera lá, se calhar não posso dizer este tipo de coisas assim, dizer on fire no Facebook para ter a CIA e o CIS à procura de ver o que é que eu ando a fazer, ver se vos estou a aconselhar a fazer algumas coisas ilícitas. Pessoal, bora lá, comentem. O que é que isto vos faz sentir? Até aqui, comentem à vontade, bora lá, comentem. Digam lá o que é que isto vos faz sentir. Todos nós queremos mudar a nossa vida, queremos mudar a nossa realidade, queremos viver sonhos. Ok? Coloca aí, estás a viver um sonho, como é que foi o teu percurso? Coloca aí, bora lá, escreve, tranquilo. Já tomaste decisões e não as concretizaste? Se tiveres coragem, coloca aí. Eu digo-te, sim, muitas vezes. Claro que sim, muitas vezes. Sabes o que é que vai mudar na tua vida a partir de lives como aquela que estás a assistir hoje, a partir deste momento? Eu não estou a dizer isto por me considerar nenhum supra-sumo de coisíssima alguma. Estou-te a dizer isto porque estou a partilhar contigo aquilo que mudou a minha vida. É a consciência. A partir do momento em que eu compreendi que se eu trabalhasse as minhas emoções, eu conseguia canalizar uma força motivacional que me iria levar a tomar comportamentos, a agir de maneira diferente para alcançar o tipo de resultados, isso mudou a minha vida. E é isso que eu estou a partilhar contigo. É tão simples quanto isso. Ok? É tão simples quanto isso. Portanto, as emoções condicionam o nosso comportamento, condicionam as decisões que nós tomamos na prática, a maneira como nós agimos. E a maneira como nós agimos condiciona o nosso resultado. Estes 3 aspectos são 3 aspectos base se queres concretizar os teus sonhos. São 3 aspectos super importantes, amigos. Super importantes. Ok? O que é que nós podemos fazer, então, para conseguirmos trabalhar a nossa dimensão emocional de maneira a transformar comportamentos e transformar resultados? Nós vamos entrar agora, então, se calhar, no ponto mais importante da live de hoje. É um ponto que nos vai ajudar a compreender, aliás, vou-vos dizer assim, é o segundo ponto mais importante, não é o mais importante. Vamos entrar agora no segundo ponto mais importante. Portanto, se tinhas que desistir, já devias ter saído.
Se não desististe até aqui, fica só mais um bocadinho, porque vamos falar já do segundo ponto mais importante para darmos início a este processo, para compreenderes a mecânica de transformação da tua vida. Ok? Muito bem. O que é que condiciona a emoção? O que é que faz com que eu me sinta alegre, com que eu me sinta triste, com que eu sinta raiva, com que eu sinta medo? O que é que tem um impacto direto nas minhas emoções? Se nunca fizeste formação em PNL, vais gostar desta. Primeiro aspecto. Fisiologia. A minha fisiologia tem um enorme impacto nas minhas emoções. Enorme. Repara, fisiologia é muito simples, é a maneira como usas o teu corpo. A maneira como tu usas o teu corpo tem um enorme impacto na maneira como tu te sentes. Okay? Isto quer dizer o quê? Simples, pensa comigo. Se tu estás numa fase, se tu estás triste, pensa nessa emoção, vamos pensar na tristeza. Quando alguém está triste, qual é normalmente a postura corporal que assume? É uma postura de abertura. Okay? De abertura facial, tipo, sorris, não, expansão. Isso define a tristeza? Não, exatamente o oposto, certo? O oposto. A tristeza normalmente é uma emoção que faz com que tu te feches, com que percas a tonicidade muscular. Okay? Ficas mais em posição de, sabes como é que é aquela posição normal de desânimo? Quando os ombros caem, até a cara cai. É ou não é verdade? Ficas sem tonicidade muscular mesmo na cara. Ficas mais fechado sobre ti. Se tu adquirires normalmente uma fisiologia, uma postura que seja característica da tristeza, e conheces de certeza absoluta algumas pessoas que vivem assim, certo? Há pessoas que vivem assim, quer estejam tristes, quer não estejam, parece que estão tristes. Okay? Por exemplo, eu e a minha mulher passamos a nossa vida a dizer aos nossos filhos para se endireitarem, para abrir as costas. Como é que tu podes estar assim e estar triste? Estás a perceber o que eu quero dizer? Como é que tu podes estar com tonicidade muscular, estás ao rubro, estás a usar os teus músculos, abres os teus braços e sentires-te triste? Percebes o que eu quero dizer? São coisas que não jogam, não fazem muito sentido. É natural, quando nós sentimos uma determinada emoção, nós assumirmos uma fisiologia ligada à emoção. É de mestre compreender que tu tens a possibilidade de controlar a emoção quando fazes exatamente o oposto. Isto é, quando acordas de manhã, se acordas mal disposto, se acordas com todo o respeito e o carinho para quem acontece assim, com ar de burro, estás a ver a ideia? Assim, com aquele ar mesmo assim, quando eu digo burro, não estou a falar de uma pessoa ser burro, mesmo com ar de burro, do animal, assim, com aquela tromba do burro mesmo, com aquele ar difícil, a vida vai ser difícil, não tenhas dúvidas que estás a criar em ti a emoção de que a vida é pesada, de que a vida é difícil. Se tu te levantares, se te espreguiçares, pá, espreguicem-se, a sério, espreguicem-se. A nossa sociedade disse que isso não... Olha, vamos fazer já aqui uma coisa. Bora lá o primeiro exercício. Bora lá, pessoal, vamos fazer aqui uma pausa. Aí onde vocês estão, pá, se estás no trabalho, tenta arranjar um sítio, leva o telemóvel, okay? Arranja um sítio onde não te vejam que parece estranho. É pá, mas abram os braços. Sabe o que é espetacular em espreguiçar-se? Não é só o deixar-nos sentir cansados ou tão cansados, tirar aquele cansaço fora. É que tu fazes uma postura de expansão. Tu abres-te, okay? Como se estivesses a dizer ao universo, a Deus, sei lá, aquilo em que tu acreditas, é pá, que estás aqui e estás pronto a receber aquilo que Ele tem de melhor para te dar, ok? Portanto, bora lá, abram os braços. Se tiverem a oportunidade, ponham-se de pé, abram as pernas, abram os braços, levantem a cabeça. Okay? Quando tu mudas a tua postura corporal, tu crias a emoção que vai condicionar comportamento e resultado. Faz sentido? Não dá para te sentires feliz se assumes continuamente posturas de desânimo e de tristeza. Se assumes posturas de fechamento, posturas de contração, a não ser que esteja frio, então aí é permitido, pá, aí contrai-te, ok? Acho que entendes o que eu estou a dizer, percebes? Estamos aqui a falar de princípios. Não há mal nenhum em alguém se sentir triste, não é isso que eu estou a dizer. Okay? Não me interpretes mal. Eu não estou a dizer que há algum tipo de mal em viveres qualquer uma das emoções que podes viver. E faz todo o sentido vivê-las plenamente. Okay? Até a tristeza é muito importante.
Eu não vou aprofundar esse tema hoje, mas posso dizer, e aproveito, todos aqueles que se inscreverem, se ainda não te inscreveste, inscreve-te. Porque para além dos lives do webinar, ok, eu tenho um conjunto de conteúdos exclusivos, única e simplesmente para aqueles que se inscreverem. Okay? Portanto, vai a live.humbertocoimbra.pt e inscreve-te. É gratuito. Portanto, não tens nada a perder com isso. Portanto, aquilo que eu vos estava a dizer, falei disto porquê? Porque nós vamos oferecer uma live de mentoria sobre gestão de inteligência emocional. Vamos explicar como é que funcionam as várias emoções e então vamos aprofundar este tema. E daí eu estar-te a dizer, eu não estou a dizer em momento nenhum que é errado tu viveres as tuas emoções e vivê-las plenamente. O que eu te estou a dizer é que se tu deixares este aspecto funcionar única e simplesmente de uma maneira automática, a questão da fisiologia, de uma maneira inconsciente, é possível que a tua fisiologia, a maneira como tu permites, ou como tu te permites andar, a maneira como tu tratas o teu corpo, como deixas como as posturas que assumes possam estar a influenciar as tuas emoções, por sua vez estarão a influenciar os teus comportamentos e que por sua vez estarão a influenciar os teus resultados. Okay? Portanto, só quero puxar isto à tua consciência. Não estou a dizer que é errado, estou a dizer que pode ser uma das condicionantes de não estares a alcançar os teus sonhos. Okay? Muito bem. Para além da fisiologia, há um outro aspecto que a PNL chama de programação neurolinguística. PNL. Quando uma vez falar em PNL, já sabes que estou a falar de programação neurolinguística. Chama as representações internas. O que é que são as representações internas? Traços gerais são as tuas crenças, os teus valores, as tuas regras, a tua identidade. A maneira como tu pensas a vida, como compreendes a realidade, como a interpretas e, obviamente, a maneira como tu a pensas. É óbvio que a maneira como tu pensas... Pensa comigo. Se tu acreditas... Nós vamos trabalhar as crenças também numa das próximas lives. Portanto, eu hoje só estou a colocar as bases para tudo. Sabes que se havia uma live que poderias ter faltado era esta, porque as outras todas vão ser brutalíssimas. Okay? Nas outras todas nós vamos aprofundar muitos dos pontos que hoje estamos a colocar como base. Compreende então isto. Se tu tens uma crença que te diz que a vida profissional é injusta, okay? Por muito que tu trabalhes, não vais crescer na vida, porque hoje em dia em Portugal só se cresce com base em taxas e cunhas. Se isto for uma crença tua, isso vai condicionar automaticamente a tua emoção também. A maneira como tu te sentes no teu trabalho. Percebes a ideia? Se tu acreditas, se é uma crença tua, que por muito que te esforces, ok? Por muito que te esforces na tua vida profissional, não vais conseguir chegar ao patamar que é o teu sonho, o que isso vai fazer é com que normalmente no teu dia-a-dia, a maneira como tu te vais envolver nos projetos vai partir de pressuposto de todas as maneiras não vale a pena e já desististe à partida. Se já desististe à partida, não te sentes motivado. Se não te sentes motivado, isso vai condicionar claramente o teu comportamento porque sabes que não vale a pena dares o teu melhor e superares e isso vai fazer com que não atinjas os resultados que seriam o teu sonho. E isto em qualquer área da nossa vida, amigos. Qualquer área. Pensa comigo. Na tua vida pessoal é exatamente a mesma coisa. Imagina, espero que não, mas imagina que estás a passar uma fase difícil no teu relacionamento. Okay? Imagina que estás a passar uma fase que até se pode estar a prolongar. E que, na tua cabeça, começas a acreditar que por muito que te esforces, a pessoa com quem estás não te vai valorizar. Se tu sentes isto, automaticamente, inconscientemente, repara, eu não estou a dizer que precisas sequer trazer isto à mente. Basta ser uma crença... Vou explicar isso melhor nas próximas lives. Basta ser uma crença que de facto já está interiorizada em ti, inunda os teus sentimentos, inunda o teu sistema límbico, o teu sistema emocional, e isso vai claramente condicionar também o teu comportamento e os resultados que estás a ter na tua vida pessoal. Amigos, aquilo que eu estou a partilhar convosco, tal como eu vos disse, é profundamente transformador. E eu só quero que tragas isto à consciência hoje. Eu hoje só quero trazer estes temas à tua consciência. Quero que ganhes consciência de quão fácil é nós deixarmos-nos levar pelas correntes da vida à nossa volta e culpabilizar tudo e todos à nossa volta pelo facto de não estarmos a conseguir atingir os nossos resultados única e simplesmente porque temos agido de maneira inconsciente.
O terceiro aspecto para o qual eu vos quero chamar a atenção ainda hoje é aquilo que se chamaria o mundo externo. Okay? O mundo externo também condiciona obrigatoriamente as nossas emoções, claro que sim. Aquilo que acontece à minha volta também me condiciona, claro que sim. Outra das respostas super comuns, super comuns, aliás, não sei se não é a mais comum, quando eu pergunto a alguém normalmente porque é que a pessoa não está a atingir os seus sonhos, ok? É por culpa de alguém, por culpa de alguma instituição, por culpa do Estado, por causa do Covid. Ok? Estás a perceber a ideia? É por causa do mundo externo. Não é por causa de mim. Eu não atinjo os meus sonhos porque as outras pessoas à minha volta não me deixam atingir os meus sonhos. Ou então pior, as pessoas à minha volta não me dão a oportunidade de atingir os meus sonhos. É pá, amigo, se sentes isso neste momento, ainda bem que estamos juntos, ok? Ainda bem que estamos juntos. Ainda bem que estamos aqui, que estamos a fazer este percurso. A sério. Porque é este o percurso certo. Para, este é aquele momento em que se calhar alguns de vocês começam a pensar, pá, eu vou-me embora, pá, este gajo vai dizer coisas que eu não vou gostar de ouvir. E tens razão, vou mesmo. Se achas que vou dizer coisas que não vais gostar de ouvir, não tenhas dúvidas, vou mesmo. Repara, até a minha apresentação de imagem não gostou, já acha que este já é um tema em que estou a ir fundo demais, já estou a ir longe demais. Pá, não é comigo que tens de te aborrecer, sabes porquê? Pensa comigo, eu contigo só quero fazer uma coisa, é ajudar-te a compreender a mecânica do teu funcionamento pessoal, do teu funcionamento interno, de maneira a tu alcançares os teus sonhos. Eu disse que aquilo que eu ia apresentar aqui, neste momento, era a segunda coisa mais importante que eu tinha para ti e era verdade. Portanto, aquilo que nós podemos tirar traços gerais daquilo que eu te quero passar hoje é a tua fisiologia, as tuas representações internas e aquilo que acontece no teu mundo externo condiciona, claro que condiciona. Não tem que ser um condicionamento absoluto. Okay? A partir do momento em que tu ganhas noção da maneira como as coisas funcionam, da maneira como tu funcionas, tu tens nas tuas mãos as ferramentas necessárias para poderes mudar. Portanto, tudo isto condiciona o teu sistema emocional. E o teu sistema emocional é poderosíssimo. Sabes que muitas vezes as tuas emoções, a grande maioria das vezes, as tuas emoções funcionam antes de tu pensares. Tu já estás a agir por um impulso emocional e a seguir vais pensar naquilo que fizeste com base, inclusivamente no condicionamento emocional. Ok? Isto é brutal. Como eu vos disse, não vamos aprofundar hoje, mas vamos aprofundar numa das próximas lives. As tuas emoções condicionam o teu comportamento e o teu comportamento condiciona o teu resultado. Aonde é que nós queremos trabalhar se queremos mudar a mecânica que nos tem trazido este tipo de resultados que temos tido no nosso ponto A, os nossos resultados atuais? Muito simples. É aqui em cima. É aqui que nós queremos mudar. Queremos trabalhar a maneira como reagimos ao que acontece ao nosso exterior, okay? Sobre a culpa ser dos outros, a culpa ser do mundo, a culpa ser de todos menos eu. Aquilo que interessa, eu sei que isto que eu vou dizer agora é um clichê, mas é para perceberes o que é que vamos trabalhar aqui. Okay? Eu sei que conheces esta frase. O importante não é aquilo que acontece na tua vida, é a maneira como tu geres aquilo que acontece. Okay? O importante não é aquilo que acontece na tua vida. O importante é a maneira como tu geres aquilo que acontece na tua vida. E por isso é isso que nós vamos fazer ao trabalhar a questão do mundo externo, influência do mundo externo nas nossas emoções. Vamos trabalhar crenças. Compreendo uma coisa. Eu disse no início que sou formado, sou licenciado em Teologia. Para ser sincero, tenho que te dizer que ser formado em Teologia não significa que eu seja um religioso de todo. Eu sou conscientemente, espiritualmente agnóstico. Okay? Quer dizer que tenho um conjunto de perguntas, um conjunto de dúvidas e vivo muito bem a minha espiritualidade dessa maneira. Okay? Tentando saber sempre perspectivas diferentes, novos pontos de vista. Portanto, eu nunca vou procurar condicionar as tuas crenças mais profundas. Agora, aquilo que eu te posso dizer é que há crenças que nós temos que nos puxam para cima, que nos dão ânimo, que nos fazem sentir que somos os melhores, os maiores e conseguimos atingir e fazer tudo. E há crenças que simplesmente nos castram e nos impedem de alcançar os nossos sonhos. Okay? Então aquilo que nós vamos fazer é trabalhar precisamente essas crenças que nós consideramos limitadoras, que tu consideras limitadora. Está bem? A fisiologia, trabalhar a fisiologia para poder canalizar
uma motivação saudável é uma ferramenta brutal. Vamos fazê-lo também, ok? Por isso é que eu te dizer, não percas este webinar. Não percas este webinar. Hoje era super importante nós colocarmos as bases. Ainda não acabou, falta o mais importante. Hoje era muito importante nós colocarmos as bases e daqui para a frente o que vamos fazer é trabalhar uma por uma, cada uma daquelas que nós estamos a definir hoje como sendo bases, ok? Pessoal, como é que é? Ainda estão aí? Deixem-me olhar para a minha equipa. O pessoal ainda está. Aí estamos a falar para o vazio. O pessoal não desistiu. Está tudo. Ora lá, pessoal. Pá, se vocês estão aí, digam olá. Digam olá, Bruno. Tenho ali o Bruno a olhar diretamente para o chat. Não prometo que vos apresente o Bruno hoje, mas vou apresentar em breve. Digam olá ao Bruno. Não se distraiam muito, ok? Portanto, se estão até aqui ainda e ainda não partilharam, façam duas coisas. Pausa. Pausa, que a seguir vamos para o mais importante. Pausa. O que é que vocês vão fazer? Dizer olá ao Bruno. Digam olá ao Bruno. Mandem um abraço ao Bruno. O Bruno está a fazer um trabalho espetacular. Aliás, quero aproveitar para agradecer a toda a equipa que está a permitir que este webinar seja possível. E ao agradecer à equipa, tenho que agradecer em particular ao grupo de gestão imobiliário All Versátil. Porque são eles que permitem que este webinar seja gratuito para vocês. Okay? Na verdade, sabe uma coisa? Eu menti só num aspecto. Que este webinar não é grátis. Eles é que pagam, ok? É grátis para vocês, mas está a ser patrocinado pela All Versátil. Os meus parabéns ao grupo All Versátil pela maneira como olham para o desenvolvimento pessoal, como também uma necessidade, não só nas pessoas que trabalham com eles, como também abrindo esta possibilidade a todos aqueles que neste momento nos estão a acompanhar. Portanto, uma salva de palmas para eles. Deem os parabéns ao Bruno, um grande abraço a toda a equipa, mandem os parabéns e abraços à equipa, pessoal, ok? Para o David, para o Tanis, para o Zé Carlos, pessoal, eu quando começo a dizer nomes isto é muito mal porque eu vou-me esquecer, mas foi um trabalho imenso, para a estrutura como um todo, que permitiu que aqui estivéssemos neste momento. E partilhem, bora lá, partilhem o webinar com os vossos amigos, está bem? Lá, precisamos desse vosso apoio também. Porquê? Porque queremos rebentar com isto. Ok? Agora disse rebentar. Este também vai fazer com que me sigam. Não há hipótese. Estou tramado com isto. Muito bem. Pessoal, bora lá voltar então. Chamo a vossa atenção por breves instantes para o que vamos fazer agora. Bora lá. Preciso explicar-vos uma coisa super importante. Tudo aquilo que nós estamos aqui a ver, então, tem como objetivo nós alterarmos os resultados da nossa vida. Passarmos do ponto A, que é a nossa situação atual, como nós estamos hoje, e transformar a nossa vida naquilo que gostaríamos que ela fosse. Então eu vou dar um passo atrás. Com base naquilo que vimos agora aqui, porquê é que hoje não estás a viver tu os teus sonhos? Dá uma vista de olhos. Resultado, comportamento, emoção, fisiologia, as tuas crenças, os teus valores, as tuas regras, a maneira como tu pensas, o mundo externo, a maneira como tu reages aos gatilhos emocionais que vêm do exterior, a maneira como tu reages quando a tua mulher te fala daquela maneira, quando diz aquela expressão, a maneira como tu reages quando estás no trabalho e o teu patrão te diz aquela coisa daquela maneira, quando ele chega ao pé de ti e te faz aquela crítica daquela maneira. Porquê é que tu não estás a atingir, não estás a concretizar os teus sonhos hoje? A resposta que eu te vou dar, já sei que não vais gostar dela. Mas tenho mesmo a certeza. Não desligues enquanto não me deixares explicar, está bem? Dá-me esse benefício. Eu vou-te dizer porquê. Vou juntar estes 3 aspectos. A fisiologia, as tuas representações internas, as tuas crenças, as tuas regras, os teus valores e as tuas emoções. Estes 3 aspectos definem aquilo que nós normalmente chamamos de mindset. Okay? Mindset. Eu sei que já ouviste dizer que mindset é a maneira como tu pensas. Não está errado, mas não está completo. Okay?
Como é que tu mudas a maneira como tu pensas quando tens emoções a fazerem-te pressão para pensares dessa maneira? Percebes o que eu quero dizer? O dicionário define-te mindset como sendo a predisposição psicológica para pensar e agir de uma determinada maneira. Entendes a diferença? Ok? Não é a maneira como tu pensas. É a predisposição psicológica para pensar e agir de uma determinada maneira. É diferente. Estamos a falar aqui deste todo. Okay? As emoções têm imensa influência na tua fisiologia, da mesma maneira que a fisiologia tem imensa influência nas tuas emoções. E todos estes aspectos aqui, as tuas crenças, têm imensa influência na maneira como tu pensas, e a maneira como tu pensas tem imensa influência nas tuas emoções, na maneira como tu ages, no fundo, como tu posicionas o teu corpo, da maneira como tu geres a tua fisiologia. Estes três aspectos estão super interligados e é isso que nós chamamos de mindset. Sabes um outro nome para nós darmos e falarmos mais à vontade sobre mindset? Vamos dar-lhe um outro nome. Deixa-me fazer-te uma proposta. Se a razão pela qual tu não estás a atingir os teus sonhos é porque é fundamental haver uma transformação no teu mindset, eu vou-te dizer assim também. A razão principal pela qual tu não consegues concretizar hoje, não estás a viver os teus sonhos, é porque hoje... Deixa-me ver se eu consigo passar aqui uma imagem que eu acho giríssima. Consigo. Tu não tens a identidade que te permite concretizar os teus sonhos. É uma questão de identidade. Tem a ver com quem tu és. Deixa-me dizer isto desta maneira. É agora que vais ter vontade. Eu disse que ia haver um momento em que ias ter vontade de me chamar nomes. É este o momento. A razão pela qual tu não consegues atingir os teus sonhos hoje é porque tu não és o tipo de pessoa... Na prática hoje não vives como o tipo de pessoa que concretiza os sonhos ou que vive os sonhos que tu tens para ti. A verdadeira razão pela qual não estás a conseguir hoje viver os teus sonhos é porque não és o tipo de pessoa que vive os sonhos que tu tens para ti. É pá, podes-me chamar nomes, não há problema nenhum, chama. Sim, mas tu não me conheces, como é que podes dizer isso? Porque eu também sou assim. O único motivo pelo qual eu hoje não estou a viver todos os meus sonhos é porque eu ainda não sou o tipo de pessoa que vive os sonhos que eu tenho para mim. Se o teu sonho era teres um Ferrari, lembras-te de ter dado esse exemplo? Para mim é um exemplo ridículo, mas se calhar para ti não é. Imagina, é um exemplo, ok? Se tu queres muito ter um Ferrari, sabes porque é que ainda não tens um Ferrari hoje? Porque não tens o tipo de vida que as pessoas que têm Ferraris têm. Não vives como alguém que tem um Ferrari. Se calhar não tens o tipo de trabalho que têm aquelas pessoas que têm um Ferrari. Se calhar não vives o tipo de férias que essas pessoas vivem. Não deves ter o tipo de relação familiar que essas pessoas têm. O único motivo pelo qual tu não estás a viver os teus sonhos é porque não és. É uma questão de essência, ok? Não é uma questão de parecer. É uma questão de essência. O único motivo pelos quais, este é o ponto mais importante, amigos. Quero que vocês saiam daqui a dizer esta frase comigo, é o mais importante. O único motivo pelo qual o único motivo pelo qual eu não vivo hoje os sonhos que eu tenho para mim, é porque eu não sou a pessoa ainda que vive na prática o tipo de sonhos, o tipo de resultados que eu quero para a minha vida. Deixa-me explicar-te isto melhor. Vou fazer um desenho não porque tu precises, mas porque eu preciso. Porque a mim me dá muito mais jeito, é muito mais fácil de explicar. De que é que nós falamos quando falamos de identidade, quando falamos do ser? Quando nós falamos do ser, falamos de uma análise em 3 dimensões. Aquilo que define o ser é definido em 3 dimensões. A primeira dimensão é aquela que nós poderíamos chamar, deixa-me usar aqui outra cor, a dimensão interna, ok? Existe a dimensão interna do ser. Vou colocar aqui, dimensão interna. Na dimensão interna do ser, quando nós falamos da tua dimensão interna, de quem tu és, da tua identidade, estamos a falar da maneira como tu te
relacionas relação contigo mesmo. Como é que tu te vês? Se tu responderes a esta pergunta, quem és tu? Como é que tu te vês a ti próprio? O que é que tu achas de ti? O que é que tu pensas sobre ti? Como é que tu te relacionas contigo? Percebes a ideia de relação? Qual é a imagem que tens sobre ti mesmo? Estamos a falar de autoimagem. E é disso que se fala quando eu falo de dimensão interna. É a tua autoimagem. Na tua autoimagem há tanta informação. E essa informação que lá está, ela provém de tantos lados. Imagina, se tu cresceste numa família super protetora, cresceste numa família em que desde pequenino quase não te deixavam pôr os pés no chão, certamente não na areia da praia, porque o menino ou a menina não gosta e chora, ok? É possível que tenhas crescido numa família do género, em que te tenhas sentido super protegido. E se esse foi o caso, pá, por um lado, parabéns, porque de certeza absoluta que sentiste o amor da tua família, sentiste a presença da tua família, mas é possível que também te tenham, de alguma maneira, passado alguma falta de atitude direta. Se calhar sentes-te um bocadinho dependente das decisões dos outros para tomar as tuas próprias decisões. Porquê? Porque foste super protegido e não há mal nenhum nisso. Okay? Não há mal nenhum nisso. Nós somos como somos. Tranquilo. Tranquilo. Ou então podes ter vivido numa família em que é exatamente o oposto. Se calhar não conheceste os teus pais, pode ter acontecido. Okay? Podes ter crescido num lar, podes ter sido depois felizmente adotado. Sabe? Podes ter passado pelo nosso sistema institucional e se calhar sentiste exatamente o oposto. E cresceste a sentir que a família não era algo muito forte, não era algo... E acima de tudo, mais do que pensar na família, é o que é que isso disse sobre ti. Okay? Se calhar sentes que não foste valorizado. Se calhar sentes que não tens assim tanto valor. E que então é normal não viveres os teus sonhos. Porque se calhar sentes que não mereces viver os teus sonhos. Aquilo que eu te quero dizer é, seja qual tenha sido o teu percurso, desde a família, escola, os livros que leste, tudo isso foi criando uma imagem sobre quem tu és interna, a tua autoimagem. É a maneira como tu olhas para ti. Esta autoimagem é aquilo que te faz sentir aí dentro que eu sou capaz ou eu não tenho capacidades. Não. Eu não sou esse tipo de pessoa. Quando surge o desafio, não, eu levo tudo à frente, ou se calhar, não, calma, isto tem que ser ponderado. Eu sou uma pessoa muito ponderada. Ok? Aqui estamos a falar precisamente da tua autoimagem. Eu gosto de chamar a relação que tens contigo mesmo, porque isso é a tua autoimagem. Mais importante, e lembras-te de ter dito que um bocadinho à frente eu ia dizer que o conceito de realidade para mim era um bocadinho fusco, não é muito claro. Vou dizer porquê? Porque isto é a tua realidade interna. Okay? É a imagem que tens internamente de ti próprio. Esta é a primeira dimensão. É a dimensão interna. A segunda dimensão do ser, vou escrever aqui em cima para não nos esquecermos, tem a ver com identidade. Okay? O ser, é de ser que estamos a falar. A segunda dimensão do ser é aquela que vamos chamar a dimensão horizontal. Na dimensão horizontal, trata-se da relação que tu tens com tudo e todos à tua volta. Relação com tudo e todos à tua volta. Okay? A maneira como tu te relacionas com tudo e todos, quando eu digo tu, estou-te a falar da natureza, estou-te a falar mesmo de tudo o que se passa à tua volta. A maneira como tu te relacionas com o teu mundo externo, com a tua dimensão horizontal, define também quem tu és. Não é apenas a tua autoimagem, é também a maneira como tu achas que os outros agem contigo e a maneira como tu achas que deverias agir com os outros. Tudo isso define a tua personalidade, define a tua identidade. Ok? Portanto, quando tu falas do ser, quando nós falamos da identidade, quando nós dizemos que a razão pela qual nós não atingimos os nossos objetivos é porque nós não somos identidade. O tipo de pessoa que vive os objetivos ou resultados que queremos para nós, estamos a falar
da identidade interna, isto é, eu não sou a maneira como eu olho para mim, a maneira como eu me vejo, a minha autoimagem, a maneira como eu lido com os outros, a maneira como eu acho que os outros lidam comigo, não me está a permitir atingir os sonhos que eu gostaria de estar a viver hoje. Okay? Tenho de falar ainda da terceira dimensão. A terceira dimensão será naturalmente uma dimensão vertical. Ok? Terceira dimensão, a dimensão vertical. A dimensão vertical tem a ver com a tua relação com o transcendente. Eu vou dizer assim, Humberto, então, mas e se eu não acreditar em nada disso? É a tua relação com o transcendente. Okay? É isso. É a tua crença. Okay? Não há ninguém que não tenha crença. Tu acreditares que as coisas não existem é a tua crença. Okay? E ainda assim, volto a dizer o mesmo. Quando eu falo da relação com o transcendente, falo da relação com aquilo que tu consideras que é superior a ti próprio, com os valores máximos, com valores absolutos, com aquilo que tu consideras, quer lhe chames Deus, quer lhe chames energia, quer lhe chames... Seja lá o que for que tu lhe chames, respeito isso perfeitamente. Aliás, parte deste pressuposto, eu disse isto há um bocado. Eu sou conscientemente e espiritualmente agnóstico. O que é que isso quer dizer? Que tenho imensa curiosidade em falar com as pessoas de acordo com... e que elas partilhem comigo as experiências do ponto de vista delas. Apreendo dali uma série de coisas, mas continuo a viver dentro das minhas dúvidas, das minhas perguntas. Ok? Portanto, respeito completamente. Parte é de um pressuposto. Seja qual for a tua posição em relação ao transcendente, isso naturalmente influencia quem tu és também. Okay? Faz parte do teu ser. Okay? São três dimensões, sabendo nós, mas que se fazem parte de um todo. Não dá para as separar. Não podemos separar nenhuma delas. Nenhuma. Tu não podes achar que estás a viver bem a tua relação contigo próprio, mas não me consigo dar com os outros. Os outros é que é uma porcaria, não é? Como dizia o filósofo, o inferno são os outros, o inferno são os outros, pois claro. Não é? Porque eu quando estou sozinho comigo, ninguém discorda de mim. É? Tu quando falas da tua identidade, o teu ser é um todo. Sempre. Sempre. Nós somos um todo. Não dá para separar. E se hoje não estamos a atingir os resultados, os sonhos que gostaríamos de ter para nós, muito provavelmente é porque algures neste sistema relacional, reparaste, o teu ser define-se pela relação. Relação contigo, relação com os outros e relação com o transcendente. E esse é o teu ser. A tua identidade define-se pelo conceito de relação. E é por isso que é mais um aspecto que temos que trabalhar. A maneira como tu te relacionas com os outros tem um impacto no todo da tua vida. Não dá para separar. Não dá para achares que consegues viver em caixinhas separadas. Tu sabes que não dá. Não dá. Então se tu estás em casa, tens uma discussão descomunal em casa, com a tua mulher, com o teu marido, namorado, namorada, não interessa. Okay? Tens uma discussão descomunal. Tu vais para o trabalho, queres enganar quem? Vais para o trabalho e obviamente estás completamente condicionado pelo que aconteceu em casa. E o oposto é exatamente o mesmo. Okay? Tu estás no trabalho, está-te a correr mal, tu estás-te a sentir mal, não estás a viver os teus sonhos, ok? Não estás envolvido, é pesado. Tu sais de lá com uma carga emocional tremendamente negativa e forte. Chegas a casa, os teus filhos, à mínima coisa que te dizem, tu rebentas logo e de repente pareces um furacão dentro de casa. Isto porquê? Porque nós somos um todo. Nós somos um todo. E quando nós queremos trabalhar a identidade que nos permite alcançar sonhos, a primeira coisa que temos que fazer é analisar uma das últimas coisas que me costumam dizer. Há pessoas que me dizem assim, Humberto, mas eu entendo isso tudo, mas eu tenho uma capacidade. Tenho uma capacidade. Eu tenho a capacidade... Dê-me só aqui um segundo, tenho que beber aqui um bocadinho de água. Vou afastar o microfone para não me ouvirem beber água. Eu tenho a capacidade de separar bem essas dimensões. Porque muitas vezes, quando eu estou com outras pessoas, eu tenho a capacidade de não lhes mostrar quem eu sou por dentro mesmo. Sabem que na antiguidade, na antiga Grécia, havia uma expressão
Nós temos muitas expressões em português que vêm da antiga Grécia. Havia uma expressão que migrou para os nossos dias. Utilizamos-la praticamente da mesma maneira. Só que na altura era a expressão que se utilizava para falar dos atores. Sabem como é que os atores eram chamados na antiga Grécia? Eram os hipócritas. Porquê? Porque eles usavam máscaras. Eles usavam uma máscara que permitia, pronto, lá está, representar um determinado personagem. E há pessoas que me dizem, mas eu tenho a capacidade de representar uma máscara em que as pessoas veem aquilo que elas querem ver. Eu sou um camaleão social. Eu consigo com que as pessoas vejam em mim aquilo que elas querem ver. Certo. E como é que te sentes com isso? Como é que te sentes com isso? Pior, essa máscara que vocês falam não se utiliza apenas na nossa dimensão horizontal, na nossa dimensão externa, digamos assim. Okay? Quantos de nós há que vivemos a utilizar máscaras, inclusivamente na nossa dimensão interna? É possível que neste momento sintas que é esse o teu caso. Também já aconteceu comigo. Também já houve uma fase da minha vida em que aquilo que eu estava a viver, a minha realidade, a minha relação comigo próprio era tão má, porque era tão má também com a minha realidade externa. Estava a haver um momento tão difícil da minha vida, um dia ter a oportunidade de te contar isso, em que eu fazia inclusivamente de conta que as coisas não estavam assim tão mal. E arranjamos camuflagens. Okay? Respostas como aquelas que demos ainda há bocadinho de a culpa não é minha, a razão pela qual eu não vivo os meus sonhos é por causa dos outros. Não são mais do que camuflagens internas que nós colocamos. Quando nós dizemos que não conseguimos atingir os nossos sonhos porque os outros não nos deixam atingir os nossos sonhos, isso é apenas uma camuflagem interna para não olharmos para nós e vermos que há de facto algo a mudar, mas é na nossa perspectiva, é do nosso lado. Okay? Ao longo deste percurso, e se o queres continuar, vou ter imenso prazer em fazê-lo. Como eu te disse, nós vamos continuar a trabalhar neste modelo, de 15 em 15 dias à quarta-feira, mas se tu te inscreveres em live.humbertocoimbra.pt, vais ter a oportunidade de ter acesso a um conjunto, como eu te disse, de conteúdos que serão exclusivos àqueles que se inscreverem. E uma das coisas que nós vamos fazer é ter pelo menos uma, tem algumas surpresas, também não vos vou dizer logo tudo, não é? É ter pelo menos uma live de mentoria. E, portanto, eu, ao longo deste percurso, vou ter a oportunidade de vos acompanhar de uma maneira até mais próxima. Nessa live de mentoria estaremos a trabalhar provavelmente via Zoom. Não quero fazer publicidade, mas de maneira a eles poder ver também. E podemos ter uma abordagem um bocadinho mais próxima. Só uma coisa que eu te quero pedir, que é, se de facto tu quiseres fazer este percurso, se queres mudar algo na tua vida, se queres atingir os teus sonhos, vamos deixar as desculpas de camuflagem de fora e vamos tirar as máscaras. Ok? Vamos olhar para a nossa vida como ela é, para o nosso ponto A como ele está. Vamos reconhecer aquilo que está bem e aquilo que gostaríamos que fosse diferente. Vamos reconhecer aqueles que nós queremos que sejam de facto os nossos sonhos, onde é que nós queremos chegar, o que é que nós queremos atingir. Porque nós não estamos aqui para vender, como eu te disse, banha da cobra. Eu quero acompanhar-te num processo real de transformação que te vai permitir alcançar os teus sonhos. Mas a única maneira de o podermos fazer, amigos, é deixar de fora todo e qualquer tipo de máscaras. Todo e qualquer tipo de máscaras. Okay? Pessoal, eu espero que ainda estejam aí. Espero que não vos ter perdido ainda completamente aí a meio de caminho. Mas tenho que te pedir que voltes, ok? Volta. Porque eu sei que aquilo que te disse ainda há bocadinho provavelmente fez-te pensar na tua realidade e as coisas, como eu te disse, parte deste pressuposto agora. Estamos neste percurso, não tem mal nenhum. Não faz mal, ok? Não interessa. Se até aqui tens estado a viver com uma série de camuflagens, a arranjar desculpas à esquerda e à direita para não atingires os teus sonhos, não faz mal porque estás aqui. Ok? Estás aqui. Portanto, não faz mal. Portanto, volta. Não terminámos. Eu quero acabar isto dizendo-te aquilo que mais me enche o coração neste momento. Adoro estar aqui convosco. Sabem porquê? Adoro estar aqui e agora convosco. Sabem porquê? Vamos dizer porquê. Porque nós estamos a abordar, eu não sei se vocês já se aperceberam, nós estamos a abordar 3 das principais perguntas existenciais da humanidade. Vocês têm noção disso?
Vocês têm noção que estamos a ir mesmo ao osso duro de roer, estamos a ir mesmo ao fundo. Reparem bem, há 3 grandes perguntas que têm acompanhado a humanidade, os filósofos, os profetas, ao longo de toda a humanidade. 3 grandes perguntas, sabem quais são? Fácil. Quem sou eu? De onde venho? E para onde vou? Ok? Quem sou eu? A minha identidade. É o que nós vamos trabalhar. De onde venho? Vamos compreender a maneira como o passado, de facto, ainda condiciona o nosso quem sou eu, a nossa identidade. Nós vamos fazer isto durante os próximos lives. Vamos compreender a maneira como o passado, através das memórias, e repare, é só através das memórias. Já te percebeste disso? Repare, nós estamos a viver o momento mais épico da história. Sabes qual é? É agora! Porque este momento cruza-te o passado e o futuro. O presente cruza-te o passado e o futuro. Porque a única coisa que tu consegues ter de facto em mãos, e por isso é que é tão épico, é o momento presente. O momento em que tu paras e pensas, mas de facto, quem sou eu? Por que é que eu não estou a conseguir atingir os meus objetivos? E então neste momento, quando tu fazes esta pergunta, há todo um conjunto de memórias que te vêm à mente, e isso é que é o passado. O passado para ti já não existe mais, a não ser nas tuas memórias. Então o que nós queremos compreender é a maneira como as tuas memórias te marcam ao ponto de estarem a afetar o teu presente e o teu futuro. Ok? Faz sentido? Eu disse que isto é um momento brutal. É um momento brutal. Para onde vou, o teu ponto B é aquilo que tu queres para ti. É o teu sonho. E então neste momento o que nós estamos a fazer é reunir. Repara um momento poderosíssimo que temos em mãos. A sério, repara nisto. Sente isso. Sente. Consegues sentir? Consegues sentir que neste momento tu tens nas tuas mãos a possibilidade de gerires o teu passado e olhares para o teu futuro no presente, de maneira a, deste momento, daqui em diante, agora mesmo, poderes afirmar que a tua vida não vai voltar a ser igual? Meu, isto é brutal! E tu tens isto nas tuas mãos. Nós estamos precisamente aqui neste momento. E é isto que eu quero que tu saibas, ok? Este webinar faz os teus sonhos acontecer. É o teu presente. Hoje estás a mudar a tua vida. Hoje estás a assumir o controle da tua vida. Estás a assumir que o teu passado está nas tuas memórias. Estás a assumir que neste momento o teu futuro ainda é apenas uma imagem. Ainda é apenas uma imaginação. E então tu vais poder construir o teu futuro da maneira como tu queres que ele se construa. Desde que te tornes na pessoa que vive da maneira como tu queres viver no teu ponto B, no teu futuro. Amigos, o meu nome é Humberto Coimbra. Quero-te agradecer por ter estado connosco. Quero agradecer novamente ao All Versátil por nos dar esta oportunidade. E quero-te dizer, não percas as próximas lives. Aquilo que eu te aconselho é, quando saíres daqui, vai direto, live, humbertocoimbra.pt e inscreve-te. Quando te inscreveres, a nossa equipa vai-te enviar um e-mail de boas-vindas, vai-te explicar mais ou menos como é que as coisas funcionam, mais ou menos porque eu gosto sempre de deixar a surpresa. E então vais ter acesso a um conjunto de conteúdos. Uma das primeiras coisas que eu posso já dizer é vamos dar acesso a um grupo privado no Facebook, onde vamos ter imensas partilhas, sugestões de leitura, vamos ter discussões sem nos andarmos a bater, ok? Conversas espetaculares de construção. Vais poder colocar as tuas dúvidas e podes ter acesso diretamente a mim também, ok? De maneira que se eu te puder ajudar em alguma coisa em particular e em concreto, podes sempre contar comigo. Da minha parte, despeço-me. Adorei estar convosco durante estes bocadinhos. Conto convosco no próximo live. Um grande abraço. Tudo de bom.